Obrigado, Jesus, obrigado por tamanho sacrifício, obrigado porque Teu sangue é a coisa mais preciosa derramada sobre a nossa vida. Obrigado porque, Deus Pai, porque o Senhor derramou um alto preço sobre nós. Obrigado porque o Senhor não poupou esforços e hoje nós podemos Te adorar. Obrigado porque o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai. Obrigado, obrigado e obrigado porque o Teu sofrimento era para ser nosso e o Senhor escolheu passar por isso por nós. Obrigado, nós temos palavras de gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e nós somos gratos porque a vida eterna é a nossa herança. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Obrigado pela obra da cruz que nós estamos aprendendo dia após dia. O que ela conquistou, o que ela fez, o que ela representa nos nossos corações. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Pai, obrigado pela Tua palavra que será compartilhada hoje. Obrigado porque a Tua palavra ela é contemporânea. Obrigado porque a Tua palavra ela é ativa, ela fala aos nossos corações. E eu clamo mesmo para que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de filiação, uma noite onde os filhos terão um encontro com o Pai. Eu oro mesmo para que as verdades da Bíblia, as verdades da Tua palavra, toque cada coração e as escamas dos olhos comecem a cair e as pessoas tenham um encontro real contigo. Nós clamamos, nós oramos e nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos toma, Espírito Santo, nas Tuas mãos. Esteja testificando em cada coração a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que alegria a gente poder estar reunido, mesmo que virtualmente, mais uma semana como Juventude Amp, nós estamos juntos, conectados através da internet. Infelizmente não podemos estar juntos presencialmente, mas eu creio que essa pandemia, essa tempestade logo vai passar e poderemos estar aqui todos reunidos novamente. Amém? Galera, estamos vivendo como igreja uma campanha de jejum e oração. Estamos sendo desafiados diariamente através das nossas salas do Zoom, das nossas devocionais, a termos encontro com Jesus e com os nossos irmãos ali nas salas. E são várias temáticas. Essa campanha de jejum, ela está sendo em cima do Sermão da Montanha, então Jesus fala de várias temáticas ali que nós precisamos colocar em prática. E esse sermão, ele se encontra de maneira mais detalhada no livro de Mateus, capítulo 5 a 7. E Jesus começa dizendo sobre as bem-aventuranças, ele começa a ensinar o povo ali, a multidão que o seguia, a interpretar o Antigo Testamento, as leis e os profetas sob a sua perspectiva. Ele ensina o povo a orar e no final ele aponta para duas respostas que a multidão ali, a população deveria ter. Então, na ocasião, Jesus, no fim do seu discurso, Jesus coloca duas opções aos seus ouvintes. Ele traz uma responsabilidade a eles. Então, ali no final do capítulo 7, ele traz uma responsabilidade a eles. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês todos ouviram as minhas orientações, vocês ouviram o que eu ensinei a vocês, mas o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão colocar em prática o que eu ensinei, ou vocês vão deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro? Então Jesus, ele compara esses ensinamentos e a prática desses ensinamentos a uma casa construída na rocha. Como muitos sabem, se você já passou por reforma na sua casa, se você é engenheiro, se você tem algum contato com isso, você sabe que a burocracia ou o trabalho que dá para se construir uma casa é grande.
desde a parte de documentação, a parte de limpar e preparar o terreno, a parte de escavação, a parte de formar os alicerces e a base, a fundação, a construção da estrutura, o revestimento, a alvenaria, é gasto, é investimento, é tempo. E Jesus compara a prática desses ensinamentos, colocar isso em prática como uma construção com bases profundas. Então, Jesus desafia a gente, vá e coloque isso em prática. Assim está sendo com a nossa vida diariamente nesse mês. Nós, como campanha de jejum e oração, nós estamos fazendo isso, estamos sendo impulsionados, incentivados a irmos ao mais profundo do nosso coração, rever os nossos relacionamentos, rever as coisas das nossas vidas, as práticas da nossa vida, e está incentivando a gente lá no porão mesmo, e mudar aquilo pela raiz, e estamos sendo incentivados dia após dia, através de princípios que foram colocados no Sermão da Montanha. Para cada princípio de Jesus, então, diariamente nós estamos tendo esse exercício que muitas vezes é dolorido. Então, estamos tentando absorver cada prática, cada ensino, e para podermos construirmos e edificarmos a nossa casa na rocha. Por isso, a campanha se chama Na Rocha. Esse tema ele faz alusão a esse trecho desse sermão, que está em Mateus 7, 24 a 27. Então, diante desse contexto que estamos vivendo como igreja, hoje vamos falar sobre o princípio da paternidade de Deus. Portanto, o título da nossa mensagem é esse que está na sua tela, que é Um Só Pai. Eu gosto da palavra princípio, porque se trata de um ponto de partida. Uma base, algo que não se muda. Então, se você cumpre ou não, se você entende ou não, se você sente ou não, o princípio continua intacto. Então, a paternidade de Deus é isso. Eu não sei se você se sente como filho, eu não sei se você reconhece a paternidade de Deus, mas você reconhecendo ou não, isso é uma verdade. Deus é Pai e isso não pode mudar. E o texto a examinarmos hoje, a gente estudar hoje, está em Mateus 6, 9 a 13. E é a oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso, talvez seja o trecho bíblico mais conhecido entre os cristãos. Então, se você quiser abrir comigo, Mateus 6, 9 a 13. Diz assim, Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse é o texto que nós iremos meditar hoje. E assim a gente chega ao primeiro ponto do nosso estudo. E o primeiro ponto é o Pai tá on. Essa expressão aí que tem sido usada na internet. O Neymar, quando vai jogar, usa essa expressão. A galera, quando vai entrar no videogame, manda a figurinha lá, o Pai tá on. Então tá online para jogar videogame. Mas o que eu quero dizer hoje é que o nosso Pai, que estás nos céus, Ele está on, Ele está online, Ele está disponível. Então vamos começar com o Pai está on. Jesus, em 14 oportunidades, no Sermão da Montanha, nesse trecho, nesses 3 capítulos de Mateus, Ele refere-se a Deus como o Pai da multidão que o seguia. Então, a galera que estava ali com ele falava, usava a expressão, vosso pai, seu pai, teu pai. E uma vez, nesses 3 capítulos, ele usa meu pai, que é em Mateus 7, 21. E nesse texto que nós estamos estudando, ele usa a expressão
Pai Nosso. Observemos que a expressão Pai Nosso se encontra na primeira pessoa do plural. Ou seja, Jesus, o unigênito de Deus, aquele que tem a natureza divina, o único que tem a natureza divina do Pai Celestial, revela a paternidade de Deus sobre Ele mesmo e revela a paternidade divina sobre os ouvintes, ou seja, a filiação dos ouvintes. Ele estende a paternidade de Deus. A sua oração aponta para a adoção do povo que há por meio dele mesmo. Ou seja, mesmo sendo unigênito, ele é primogênito de muitos irmãos. Isso é uma matemática, às vezes eu acho que é muito doido. Então ele é o unigênito porque ele é o único e ao mesmo tempo ele é o primogênito porque ele é o que tem autoridade sobre os demais irmãos. Então, essa conta assim, é muito doida, mas nós temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Portanto, o que isso significa? Que nós somos adotados por Deus. Essa verdade nós encontramos lá em Efésios 1:5, que diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, Deus nos predestinou e só por meio de Jesus, o cara ali que está ensinando, ele está falando, vocês são filhos por causa que eu sou o primogênito. Então, ele está falando ali que nós somos adotados pelo Pai. Jesus ali estava falando para a multidão, mas quanto a nós, quem se enquadra como filho? Você sabe se você é filho ou não? Você tem esse entendimento da paternidade de Deus? E eu queria correr lá para o livro de João, capítulo 1-12. Capítulo 1, versículo 12, desculpa. Que diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você recebeu Jesus na sua vida, se você crê nele como o único Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que você é adotado. Isso significa que você é filho. E essa paternidade, ela é, se você entende isso ou não, se você recebeu Jesus, se você tem Jesus como único Senhor e Salvador, automaticamente você tem um pai. Mas que pai é esse que a gente tanto fala? Que Deus é esse? Quais os atributos desse Deus? Deus tem muitos atributos e na vida nós vamos conhecendo cada atributo de Deus, a gente não consegue fazer uma lista. Sempre, diariamente, a gente vai se deparando com novos atributos do nosso Pai. Mas ali Jesus, ele atribui duas características, logo no começo. Observe esse trecho do texto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sobre essa expressão da primeira frase, que estás nos céus, William Hendrickson diz que isso revela o seu poder e direitos soberanos de responder às petições, dispondo delas segundo sua infinita sabedoria. Então, ele está dizendo aqui que Deus é soberano, que Deus tem o poder e o direito de dizer sim ou de dizer não. Já a expressão santificado seja o teu nome, não significa que fazemos o nome dele mais santo. Ele já é. Segundo o próprio Hendrickson, santificar o nome de Jesus significa ter reverência por ele, por isso, reverenciar a Deus, honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Mas eu quero ficar com essa parte do atributo de Deus, porque ele já é santo. Nós não tornamos o nome de Deus mais santo, ele é santo. Se você que está me assistindo não tinha esse entendimento, não conhecia esse Deus tão grande que se inclina para se relacionar com a gente, eu creio que hoje é noite de você receber Jesus como único Senhor e Salvador, de você receber o primogênito, o que Ele tem para te ensinar, o que Ele fez por você. Hoje é noite que você sai da posição de criatura
para se tornar filho, e filho de um Deus, de um Pai que não falha, um Pai diferente da sua paternidade terrena. Os nossos pais são falhos, os nossos pais terrenos são falhos, mas é um Deus, um Pai que não falha. Glória a Deus. Agora, se você já recebeu a Cristo como Salvador, a paternidade de Deus já é real sobre você. Talvez você entenda isso. Talvez você reconheça que Deus é Pai. Porém, talvez você não se enxergue como um filho. E eu creio que essa noite também é uma noite de cura. Creio que a paternidade de Deus será revelada aos filhos que não se sentem como filhos. Como eu disse no começo, a paternidade de Deus para os que creem em Jesus, ele é um princípio, isso não muda. É um ponto de partida, nós nos sentindo filhos ou não. Há quem mesmo sendo filho se sinta como órfão, porém, o sentimento de orfandade é como a casa construída na areia. Então, assim, a gente chega ao segundo ponto da nossa pregação, dessa pregação. Orfandade é areia, o sentimento de orfandade é areia. Talvez esse seja seu sentimento hoje, mas nós precisamos boicotar esse sentimento de orfandade, fugir dessa mentira. Se o princípio é Deus, a verdade é que Deus é nosso Pai, nós precisamos fugir dessa mentira que muitas vezes é lançada sobre as nossas vidas. Infelizmente, tenho que dizer que esse sentimento é como a casa construída na areia. Uma hora ou outra, a tempestade vem e haverá destruição. Talvez você esteja me questionando, para você é fácil falar, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passo. Mas uma coisa eu tenho para te falar, uma coisa eu tenho convicção, de que nós somos filhos do mesmo Pai. A tempestade vem para todos, para os que estão com a casa construída na areia e para as pessoas que estão com a casa construída na rocha. E onde está construída a sua casa? Mas se sabemos que temos um Pai que não erra, como que nós nos sentimos órfãos? O dicionário diz que o significado de órfão, de orfandade, é aquele que perdeu o pai ou a mãe, ou um significado secundário é quem perdeu alguém que lhe era muito querido, ou que o amparava ou protegia. Ou seja, a orfandade, ela está ligada ao abandono de um pai. Isso significa ausência de cuidado, de segurança, dos mimos, das correções, do amor e tantos outros atributos que um bom pai proporciona ao filho. Talvez você que esteja conectado, talvez você é órfão porque seus pais faleceram. Talvez você seja órfão porque seus pais te abandonaram na infância. Mas há também aqueles que são órfãos de pais vivos. Talvez se sintam assim por conta de um divórcio, alguma briga familiar, ou até mesmo você mora com seus pais, mas você se sente despercebido por eles, se sente descuidado. Assim como nessas situações que a nossa paternidade terrena muitas vezes nos proporciona. Assim, às vezes nos sentimos com a paternidade do Deus Pai. Às vezes nós nos sentimos órfãos do nosso Deus. O sentimento de orfandade faz com que nós questionemos a paternidade divina. Começamos a olhar para as situações que enfrentamos, para as dificuldades que encaramos, para as vezes que a nossa vontade não foi feita, para as vezes que achamos que sabíamos o que era melhor para nós e principalmente, às vezes que achamos que merecíamos algo melhor por sermos bonzinhos ou por cumprirmos as regras e achamos que nós somos bons demais, regras morais, porque eu não minto, então eu mereço. Há uma frase do Tim Keller no livro Deus Pródigo, e esse livro mexeu muito comigo durante a leitura, e eu li no começo desse ano,
e eu quero desafiar você a ler. Ele fala muito sobre a paternidade, ele conta um pouco da parábola do filho pródigo. Mas leia, olha só o que ele diz. Se você acha que a bondade e decência constituem um meio pelo qual passa a merecer uma vida feliz das mãos de Deus, você será consumido pela raiva, pois a vida nunca é aquilo que desejamos. Ou seja, a vida é aquilo que o Pai deseja. Eu não sei, talvez a gente acaba colocando Deus, a gente acha que nós somos melhores, que a nossa bondade é maior do que a do nosso Pai. Talvez nós achamos que nós merecemos algo e muitas vezes a gente tenta colocar a faca no pescoço de Deus. Muitas vezes a gente quer abraçar a Deus e colocar a mão nos seus bolsos, abraçar só para conquistar o que Ele tem para nós. Mas a bondade de Deus, ela vai além do que nós achamos que merecemos. E assim, muitas vezes, quando nós colocamos essa expectativa na paternidade de uma maneira errada, nós acumulamos frustrações pessoais, tiramos os olhos da herança eterna que nos é dada, que é a vida eterna, e questionamos o amor do Pai ou a presença dEle. Esse sentimento de orfandade significa que tiramos os olhos da cruz e do que ela conquistou por nós. E a cruz, ela é a maior demonstração de amor que nós temos. Quando entramos nessa cilada, quando começamos a questionar, olhamos para os nossos irmãos, os outros filhos, e começamos a enxergá-los como prediletos. E a inveja e a comparação, ela nos corrói. À luz da palavra, vemos algumas histórias em que esse sentimento de inveja, esse sentimento de eu mereço, outro não, eles se tornaram em destruição e morte. Eu só separei alguns exemplos para citar aqui. Por exemplo, Caim e Abel. José e seus irmãos. José foi jogado lá na estrada, como se seus irmãos tentaram matar ou sumir com ele. E temos a história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Essa história se assemelha ao que estamos estudando. A história nos conta que Jacó tirou o direito de primogenitura de Esaú e roubou a sua bênção. E no versículo de Gênesis 27:41, diz que após isso, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com quem seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Além disso, a história nos conta que Isaac tinha Esaú como seu predileto, e Rebeca, sua mãe, a Jacó. O fato de sentirmos que há prediletos pode nos levar a termos atitudes trapaceiras de Jacó, ou a fúria de Esaú. Afinal, Jacó teve que pegar suas coisas e sebo nas canelas, teve que fugir. E muitas vezes o nosso coração acaba sendo tomado por essa fúria, ou por trapaças. Nós queremos dar um jeitinho e conquistar as promessas que Deus tem para nós. Só que não é nós que conquistamos, Ele derrama as promessas, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, não precisamos dar jeitinho nenhum, porque nós somos filhos amados do Pai. Queria contar um testemunho, e eu estou namorando a Nath, já fazem 5 anos, comemoramos essa data ontem, e a Nath, para quem não a conhece, ela quer fazer medicina. Deus colocou esse desejo dessa profissão no coração dela. Só que vocês sabem que o curso de medicina não é uma tarefa simples de se adentrar, né? Então, vestibular, aprovação é uma coisa muito complicada. Então, há sempre 1 ano de estudos e 1 dia de prova. Então,
é uma prova do vestibular que ela quer, então é isso, você estuda um ano inteiro para um dia. E quando você se esforça, você espera pela recompensa. E a Nath tem se esforçado muito e Deus tem sustentado ela nesse tempo. Só que a cada reprovação, lá vem uma semana de choro, lá vem uma semana onde os questionamentos aparecem, onde a tempestade, ela testa as estruturas dessa casa que nós construímos. Porém, se para ela a dependência da paternidade de Deus estiver na aprovação, infelizmente ela tirou os olhos da cruz. Se olhar para a aprovação dos outros candidatos como prediletos, com certeza algo irá ruir. Mas o que vejo é uma filha que procura entender o tempo do pai e se submeter à sua soberania, como nós falamos no começo. Tendo a consciência que o amor de Deus se fez por meios de um não, ou no caso 4 nãos, né, que é as tentativas que ela teve. O sentimento de orfandade faz com que nós esquecemos dessa parte da oração, da segunda parte da oração, que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, muitas vezes a gente esquece de clamar a vontade. Muitas vezes o nosso sentimento de orfandade, a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente acha que o mundo gira em torno de nós. Muitas vezes a gente acha que nós somos bons demais, que nós merecemos e merecemos e merecemos. E assim nós chegamos ao terceiro ponto dessa pregação. Porque o sentimento, sentir-se como filha, e eu gosto de usar esse exemplo da Nath. Sentir-se como filha é rocha, porque a cada reprovação as estruturas são testadas, mas ela permanece na convicção de que ela é filha e de que Deus é pai. Então, sentir-se como filho ou perceber-se como filho é rocha. Sentir-se como filho faz com que nós queiramos o reino e a vontade do Pai. E quando as tempestades chegarem, os nossos alicerces estarão na rocha, sabendo que é apenas uma tempestade, sabendo se alegrar com as conquistas dos irmãos. Nós, como população mundial, estamos passando por um tempo de pandemia, um tempo de tempestade, e uma das tempestades mais bravas que a gente já viveu na história. Mas eu creio que a paternidade de Deus, ela é presente nesses tempos. Eu não sei como que as suas estruturas estão nessa noite, mas há um Pai que te espera, há um Pai disponível. Há um Pai onde nós nos prostramos e um Pai que nós podemos nos relacionar com Ele. Um Pai que traz provisão, um Pai que traz cuidado. Então, seja na tempestade, ou seja no tempo de colheita, seja na pandemia, ou seja em tempos de saúde, seja na alegria, seja na tristeza, seja no luto, ou quando nasce alguém, ou quando vem um filho, um sobrinho, um irmão, seja no desemprego ou na sua promoção, em todos os momentos os filhos permanecem em uma vida de devoção e confiança no Pai. Tendo essa oração que Jesus nos ensinou, esse texto que nós trabalhamos, como um estilo de relacionamento com Ele, não como palavras de vãs repetições. Nós precisamos orar essa oração com o nosso coração e não simplesmente palavras soltas ao vento. Ou seja, em todo momento, seja nas dificuldades ou nos tempos de alegria, no tempo de choro ou nos tempos de riso, todo filho que se sente como filho diz: Pai nosso que estás no céu, ou seja, Tu és soberano. Pai nosso, santificado seja o Teu nome, ou seja, nos santifique como o Senhor é santo. Em todo momento o filho diz: Pai nosso, venha o Teu reino, queremos a Sua presença. Pai nosso, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Queremos o Teu querer na nossa vida, mesmo em meio às tempestades.
Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, nós precisamos da sua provisão. O Senhor é um Deus que nos sustenta e nós clamamos por isso. Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, Pai, nas tribulações, nas adversidades, nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos que nós somos maus, que o pecado muitas vezes nos atinge e nós pecamos contra Ti. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, nos dê livramento, nos dê proteção. Pai nosso, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós Te adoramos em todo tempo nós Te adoramos e vivemos para Ti. Em todo momento nós vivemos proscunados, como o Pedrão pregou esses dias. Porém, isso não é uma tarefa fácil, parece que é simples, parece que é da noite para o dia, mas não é. Como Jesus falou, isso é como a casa edificada na rocha. Esse trabalho é árduo. Perceber-se como filho de Deus não é uma tarefa fácil. A influência e a presença do pecado nos acusam. Talvez você não se sinta filho e digno de estar na presença do Pai por causa de problemas da sua história. Talvez você esteja se sentindo órfão porque você está preso em vícios. Talvez porque você tenha cometido algum pecado no qual você não se perdoa. Talvez você tenha traído sua esposa, seu esposo. Talvez você tenha sido vítima de um abuso sexual e talvez você não se sinta digno por causa disso. Talvez você se sinta pivô da separação dos seus pais. Talvez você tenha proferido palavras de maldição sobre a vida de alguém que já faleceu e você fica com esse remorso. Eu não sei o que se passa, qual que é a raiz de você, às vezes, questionar a paternidade de Deus. Mas como falamos no começo, sentir-se como filho é como construir uma casa com fundações profundas. Talvez você terá que abrir feridas que não foram curadas. Talvez você terá que ir no porão do seu coração, como estamos sendo desafiados. Talvez você terá que ter conversas difíceis com pessoas que você tem problemas. Talvez você tenha que confessar o seu pecado a alguém e até mesmo abrir algum episódio da sua vida que você nunca contou, que você guarda só para você. Talvez você tenha que ressignificar a sua relação com seu pai. Afinal, nós temos a mania de projetarmos os defeitos e qualidades do nosso pai terreno na paternidade do nosso Deus Pai, do nosso Pai divino. Talvez você queira esse Deus, mas talvez você não queira a paternidade de Deus por conta disso. Talvez você queira o amar, mas não se sente amado. E essa frase, enquanto eu estava escrevendo, Deus falou muito comigo, mas porque muitas vezes a gente quer nos oferecer para Deus, mas a gente não se sente digno. A gente quer servir a Ele, mas a gente não se sente amado. Só que essa lógica, ela não bate. Não tem como isso acontecer. Não tem como você querer amar mais a Deus do que você se sente amado. Essa conta não bate. E eu queria te convidar a ler comigo. 1 João 4. Localiza aí na sua Bíblia. Nós faremos a leitura do versículo 10 e do 19. Qual que é a profundidade desse amor? Com qual amor eu amo a Deus? Se eu não me sinto amado, eu quero amar mais do que eu me sinto amado. Não tem nexo, mas qual que é esse amor derramado sobre nós? Localize comigo o versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é um amor de entrega, é um amor que a gente não tem capacidade de amar, é um amor que sacrificial, é um amor que a gente não merece. E quando eu imagino Jesus sofrendo a nossa dor, o primogênito, sofrendo o que era para ser nosso, meu coração fica pequeno demais, porque esse amor, ele transcende o que a gente consegue imaginar ou o que a gente consegue sentir. É um amor que é único, é um amor que ninguém vai fazer isso por você. E assim, no versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, apenas quando nos sentirmos amados, nos sentiremos como filhos. E quando nos sentirmos como filhos, o amaremos como Pai. Não é a ordem ao contrário. Então, sinta o amor de Deus se derramando sobre a sua vida. Pessoal, pode ir se posicionando. E concluindo, a solução para nos sentirmos como um filho é nos relacionarmos com o Pai. Não tem como a gente descobrir os pensamentos do Pai ao nosso respeito, se não for através do relacionamento. Não tem como você se sentir como um filho se seu pai está longe. E volto no primeiro ponto: o Pai está disponível para você. Uma base de relacionamento que devemos tomar é o relacionamento que Jesus tinha com Deus. Como se relacionar com Deus? Através da oração e jejum e leitura da palavra. Ou seja, nós estamos, a igreja, como corpo de Cristo, está proporcionando isso nesses 31 dias de oração. Se você tem dificuldade, conecte-se a gente. Vamos orar juntos. Se você tem dificuldade de orar, Deus tem feito grandes coisas nesse tempo. Mas como eu me relaciono, além disso, da comunhão? Jesus, nos versículos anteriores a essa passagem que nós trabalhamos da oração do Pai Nosso, Ele diz no versículo 6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no céu, que está no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Jesus passava o tempo de solitude com o Pai. Não temos como conhecer o coração do Pai se não nos relacionarmos. Precisamos investir tempo, precisamos investir devoção. Não sei o que Jesus fez da sua infância aos seus 30 anos, mas eu tenho certeza que Ele buscou a direção do Pai para a vida dele. E quando foi iniciar o seu ministério, aos 30 anos, no seu batismo, Deus soprou essas palavras sobre a vida dele: és meu filho amado, em quem tenho alegria. Deus sopra isso na sua vida hoje. Se você não consegue escutar, vá para o seu quarto, feche a tua porta. Mais do que fazer coisas para o Senhor, Ele quer que você se relacione com Ele. Mais do que fazer, servir, Ele quer o relacionamento. Na morte de Jesus, o véu foi rasgado. E isso significa que o Espírito Santo está ali no seu quarto com você e Deus Pai se faz presente no secreto. Não precisamos mais de sacrifícios, porque o sacrifício eterno foi pago. Vá para o seu quarto, feche a sua porta. O Pai está te aguardando. Aleluia! Que delícia, que banquete. O Pai está sentado à mesa e os filhos se sentam à mesa com o seu Pai. E todos se fartam diante desse banquete maravilhoso. Como é bom sabermos que nós temos um Pai, não é mesmo, Fê? Demais, demais. E E a é gente um aproveita pai pouco, né? Que a gente, exatamente, aproveita pouco e que a Bíblia fala que a gente vai passar a eternidade
inteira para conhecê-lo. Então, Veja para a aqueles hora. que ainda não tinham buscado conhecer esse Pai, pode começar agora, não é isso, Fê? Isso. Tá Vai aberto. pro seu quarto, que Deus está lá te esperando. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Nós temos Glória a Deus. alguns recadinhos aqui, bem rápidos para a galera. São 2, na verdade. Olha só. O primeiro, nós continuamos em campanha, certo? Campanha na rocha. O Fê falou aqui no começo da pregação sobre a campanha. E, gente, está sendo incrível. É possível que você tenha recebido, inclusive, alguns testemunhos, porque essa semana rolou um videozinho, né, Fê? Com alguns, gente, porque os testemunhos são inúmeros. Então, se você tem um testemunho para contar, você que está fazendo a campanha junto com a gente, seja via Zoom ou pelo WhatsApp, manda para a gente o seu testemunho, porque nós queremos ser abençoados, o nosso coração está ficando queimando e a gente vai pondo lenha no coração de todo mundo com esses testemunhos. E o nosso segundo recadinho é que em abril nós voltamos com os cursos da EB. Gente, quem aí está morrendo de vontade de crescer estudando com os cursos da EB? Eu tô. Os nossos cursos são muito especiais e o Senhor tem dado uma direção muito bíblica para a nossa igreja. Então, se você quer aprender mais sobre a palavra do Senhor, fique atento. Provavelmente você vai receber pelo teu WhatsApp as informações dos cursos, certo? Mas também, se você não tem recebido nada a respeito, manda uma mensagem para o seu líder de célula ou nos canais da igreja para que a gente possa te envolver. É preciso fazer inscrição para participar dos cursos. E nós temos uma novidade. Nós estaremos ministrando um curso chamado RNI. O que é isso? O que é isso? RNI. Relacionamento, namoro e identidade. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, cola com a gente, faz a sua inscrição, que nós vamos crescer muito juntos. Vai ser incrível, tá bom? E o nosso curso, Fê, é só para quem tem, 12 anos, 15 anos, Não. 20? Se você está namorando, se você está solteiro, se você é pai e quer entender um pouquinho como funciona a cabeça do adolescente, esse momento da vida amoroso. Se um dia você quer namorar. E não sabe por onde começar, vem com a gente que a gente vai te contar. A gente vai estar com vocês. E tem os outros cursos da EB também, Conhecendo a Deus, sobre casamento, isso, noivos, vários. Bíblia, Novo Testamento. Olha só, quer ver que legal? Vou abrir aqui só pra gente falar. Nós vamos ter um Vida Nova, tanto para os adultos quanto para os teens. Isso aí. Né? Nós temos o curso Conhecendo a Deus, Conhecendo a Sua Vocação, Evangelhos e Atos. Nós temos o Pentateuco, o RNI. Nós temos Casamento Cristão, Noivos. Tudo isso para você se esbaldar. E, gente, sabe o que é mais legal? Que se você quiser, você tem um para cada dia da semana. Então, se você está em casa, aí, à noite, fazendo nada, né, Fê? Vem com a gente está em lockdown, mas não para, né? Isso mesmo. No meio da pandemia, às vezes tem mais tempo. Então, vamos nos encher da palavra, do conhecimento, entender o que nós, como igreja, pensamos sobre determinados assuntos. Então, vem com a gente, se inscreva. E é isso, bom demais estarmos juntos como AMP. Deus abençoe a sua vida. Amém. Te aguardamos semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Beijo!